ouviu a Ana falar aí, né, do PCC, que movimenta aí 100 milhões de reais por ano, mas isso é só a cúpula. Só a cúpula, só os caras lá, os cabeças. Porque a movimentação total do PCC, meu amigo, acho que são 500 milhões de dólares. Alguma coisa nesse sentido. Só vou recapitular aqui, porque eu não me lembro se são dólares ou reais anuais, mas são 500 milhões. É dinheiro pra caramba, cara. É muita grana. Você imagina, acho que é de reais mesmo. Você imagine todos os meses 40 milhões de reais circulando. Isso só no estado de São Paulo. Porque os outros estados em que há bases do PCC, esses recursos deles próprios acabam ficando para lá. Então, quando você levanta esses 500 milhões, é só aqui no estado de São Paulo. É muita grana. E desses 500, 100 aí só para a cúpula. Essa pauta está com o Luiz Felipe. Tá, né? Exatamente, porque essa operação foi deflagrada hoje de manhã, Joel, com mandados de busca, de apreensão e de prisão também. E agora há pouco, o Ministério Público, né, que está conduzindo as investigações, deu uma entrevista coletiva, né? Os policiais responsáveis também pela operação falaram, e o Luiz Felipe Nunes está com as informações com o balanço da operação. Luiz, o que aconteceu? Quem foi preso? Quem são essas pessoas? Essa operação foi batizada pelo Ministério Público e pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, de Operação Sharks, Operação Tubarões. Já teve a primeira fase lá por 2020, agora é a segunda fase dessa operação, que hoje denunciou 19 pessoas e prendeu 2 dessas 19, além de ter feito 23 mandados de busca e apreensão. Isso em São Paulo e também na Bahia. Tem uma parte importante da cúpula do PCC na Bahia, então a polícia baiana participou. Essas 19 pessoas são ligadas ao Dezinho, que foi preso em julho desse ano também na Bahia, e ao Tutinha, que são 2 dos chefões ali do primeiro comando da capital, que estão sendo investigados, foram denunciados hoje por mais crimes, porque o que o Ministério Público fez foi mostrar, exemplificar para as pessoas como que o primeiro comando da capital lava o dinheiro que recebe. Porque como o PCC ganha dinheiro? Ganha por mensalidade, tem basicamente uma carteirinha de filiação dos membros do PCC que eles pagam para estar lá, além do tráfico de drogas. E o tráfico de drogas precisa ter esse dinheiro lavado. Ou seja, esses 100 milhões de reais precisam ser usados depois para outros meios, de maneira para que a polícia não descubra. Para se tornar legalizado de uma certa maneira, entrar Exato. no sistema financeiro. Né? E aí o que o Ministério Público fez foi mostrar como que toda essa operação é feita, já é uma investigação de 5 anos. Em 2018 foi preso o Robson Sampaio, que era um dos caras que fazia o sistema financeiro do primeiro comando da capital, e no celular dele tinha basicamente como funcionava a operação para lavar dinheiro. Então já são 5 anos de investigação para chegar no que hoje o Ministério Público conseguiu, mostrando que o PCC usa empresas laranjas, então são empresas de pessoas que, em tese, prestariam algum tipo de serviço, mas no fundo elas só servem para manter o dinheiro do PCC. Além de carros fortes, então o primeiro comando da capital comprava carros, colocava pessoas para dirigir que não tinham antecedentes criminais, para não serem parados pela polícia, e também compravam casas para fazer de casa forte, e deixavam gente morando ali. Então se a polícia batesse na casa, tinha uma família. Mas no porão dessa família tinha uma parte da grana, uma parte desses 100 milhões do PCC. E eram famílias que não tinham nenhuma outra ligação com o crime. Elas só estavam ali, como se morassem de aluguel, é isso? E aí recebiam uma intimação do PCC para continuar morando lá, não fazer nenhuma denúncia. Aquela intimação de que, se a polícia por algum motivo descobrir, existe algum problema para vocês. Então, o Ministério Público hoje fez essa operação para denunciar, para prender, para fazer mandados de busca e apreensão. Foram encontrados nessa coletiva do Ministério Público, eles revelaram, encontrados artigos de luxo, relógios. Na denúncia tem diversos carros, diversas propriedades que foram compradas com o intuito de lavar dinheiro. Então, mais um passo do Ministério Público contra o PCC. Mas o PCC é uma estrutura que foi criada em 1993 em São Paulo, mas hoje está no Brasil inteiro. Então é muito difícil você cortar as cabeças do PCC. São muitos líderes espalhados em diversos locais. O Ministério Público sabe disso, então faz essa operação para pelo menos cortar uma parte das cabeças do primeiro comando da capital, pelo menos algumas prisões já nos últimos anos, desde 2018.
tem bases não somente no Brasil, mas com ramificações internacionais e poderosas. Aliás, esses dias eu estava lendo uma reportagem, Joel, falando como a Europa está preocupada com a chegada do PCC, porque eles estão conseguindo botar muita cocaína na Europa e piorando muito a situação deles de combate às drogas. Exatamente. E assim, eu arrisco a dizer que hoje é uma estrutura inabalável. Uma estrutura atingível, como essa operação aí de hoje. Você causa um prejuízo, né? Claro, mas é inabalável. Eu acho que dificilmente você vai conseguir abalar mesmo a ponto de prejudicar o esquema deles, a ponto de dar um prejuízo incalculável, sabe? Como a gente ouve muito falar, prejuízo, duro golpe no crime organizado e tal. E quando você vai, olha que interessante, e quando você vai estudando mais, eu já me interessei bastante por isso em determinados momentos, você vai estudando, você vai levantando informações um pouco mais aprofundadas, que não são divulgadas trivialmente aí, você vai ficando mais frustrado ainda. Você vai vendo que não tem como. Você vai percebendo que o poderio desses caras é tão grande, mas tão grande, que fica difícil de você pensar numa possibilidade de combater mesmo a ponto de dar um duro golpe mesmo. Esses golpes que a gente vê no dia a dia são golpinhos. São golpes que muitas das vezes são necessários para a polícia mostrar que está fazendo alguma coisa, mas que não atingem os caras de jeito nenhum. Porque o negócio tem uma margem muito grande. Então, para eles, pouco importa a polícia apreender 500 toneladas, 500 quilos, 100 quilos, como ontem. 500 quilos foram apreendidos lá no Porto de Santos, que é uma área ali que, pelo amor de Deus, o que tem de bandido ali infiltrado, porque não tem como você permitir, acreditar que saia tanta droga assim sem ter gente ali auxiliando. É impossível. E a droga que foi encontrada ontem no Porto de Santos, na realidade foi anteontem, e iria para a Argentina, estava dentro de um caminhão do bombeiro, você viu isso? Um caminhão grande do bombeiro que seria levado para lá, estavam exportando o caminhão e tal, e nem se preocuparam muito em esconder a droga dentro desse caminhão. Meio que colocaram dentro do porta-mala, sabe? Entre aspas aqui, fazendo uma analogia. E quando você vê isso, você pensa, puxa vida, os caras tinham a garantia que ninguém ia mexer naquela parada, porque senão teria escondido melhor, tido um trabalho um pouco mais minucioso, como sempre fizeram de esconder dentro de fruta, serrar bases de caminhões ali, colocar droga, soldar de novo em cima. Então hoje nem se preocupam muito com isso, porque, infelizmente, esses caras estão em todos os cantos, e em bairros nobres. Esses caras que você falou, os sharks aí, os tubarões, os peixes grandes, do colarinho branco mesmo, é gente que tem negócio lícito mesmo. Que tem os negócios que são lícitos, tem os negócios que são mais ou menos ali, e o dinheiro entra nessas paradas aí, ó. Uhum. O cara joga no meio de uma empresa lícita ali uma grana, e ela é esquentada, como você falou. E é difícil, às vezes, para a polícia. Conversei com um delegado uma vez da Polícia Federal, que disse que ele faz de tudo, cara. Ele estuda há muitos anos como tentar prender determinadas pessoas lá, porque sabe que os caras mexem com a grana, mas não consegue rastrear, não consegue comprovar o que ele sabe que existe. Tem uma nuvem aí que os caras usam, tipo uma Deep Web, sabe? Tem uma nuvem que esses caras usam que eles circulam lá sem serem atingidos. Imagine, o cara sabe onde está a parada, sabe como é que funciona, mas não consegue pegar os caras. Não consegue encaixar ali na lei para prender, Exato. Né? Que doido isso. E ao mesmo tempo você não pode também baixar a guarda, né? Entregar para Deus, como a gente costuma dizer, falar, não, vamos deixar aí os caras atuarem do jeito que estão atuando. E dentro da polícia tem gente corrompida, dentro da política tem gente corrompida, na imprensa tem gente corrompida. Tem soldados trabalhando, atuando a favor deles em todos os cantos. O que fazer, viu? O que fazer para essa guerra lá no litoral de São Paulo? Essa guerra que está acontecendo agora, com ataques para cima de policiais. Isso aí não é porque é do golpe que eles sofreram, não. Porque, repito, o que eles deixaram de vender ali, nesses 40 dias de Operação Escudo, claro que é importante, mas não é a ponto de falir os caras. Então isso aí é muito mais para mostrar que eles têm força também. E não adianta ficar indo para cima lá e atirando e fazendo operação que vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Eles estão agora retalhando. Agora a polícia retalha de novo. Até onde vai essa parada? Ontem a polícia admitiu, né, pelo menos nas redes sociais oficiais da polícia, eles estão chamando esse reforço, né, da segurança no Guarujá de segunda fase da Operação Escudo, né? Que foi encerrada, e aí veio o contra-ataque aos policiais, principalmente os que estão fora da ativa, que eles estão mais vulneráveis, né?
não estão armados, não estão no meio de uma equipe que possa protegê-los. Então, ontem a polícia falou em segunda fase dessa operação. A gente teve uma troca de tiros hoje de manhã, inclusive, 8 e pouquinho da manhã. Então, a situação na Baixada nessa situação de violência, deve se estender por mais um tempo. E essa questão de enxugar gelo, digamos assim, de não acabar com o PCC, mas pelo menos dar alguns golpes, o Ministério Público divulgou na nota para falar da operação e também na coletiva reforçou. Então, parece ser um dos objetivos é mostrar, tem algumas pessoas que estão milionárias, ganhando muito dinheiro no esquema do PCC, mas a maioria, a ralé, é muito pobre, Sim. paga uma mensalidade e continua se expondo, correndo riscos. Então é talvez uma parte do Ministério Público tentando evitar o trabalho de base do PCC. Sabe que não vai acabar com a operação, mas tenta pelo menos eliminar as filiações, digamos assim, para o crime organizado. Acabar com a vida boa desses caras que estão muito ricos, né? É um dos objetivos da operação. Parece, pela comunicação oficial, eles citam isso diversas vezes. De que, tem muita gente ganhando muito dinheiro, mas quem se filiar não vai ter essa vida fácil. Esse recado já é importante, né? De você mostrar que o cara ele pode até se enriquecer ali. Mas o caminho vai ter um fim. Exato. Mais cedo ou mais tarde ele vai ser descoberto e vão tomar toda a grana que ele tem. Aí já é interessante. Mas que o posto será ocupado por outro, será. Pode ter certeza. Sempre vai ter alguém para assumir aquele posto. Sempre vai ter alguém querendo se candidatar a ser um milionário, né? Mesmo correndo o risco de ser preso lá na frente. Sempre vai ter gente para ocupar esse tipo de posição. Mas eu concordo, é importante dar esse recado de que a chance do cara, quando enriquecer, for ser capturado, preso e ter todos os bens apreendidos, é grande. E realmente, porque o cara começa a chamar atenção, né? Começa a ganhar tanta grana, que ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Aí ele compra um baita de um barco ferrado, barco de 10 milhões, compra uma mansão, aí compra um restaurante, aí começa a acender aquele alerta, né? Fala, opa, esse cara tá comprando muita coisa, será que o que ele tem justifica isso? É aí que a polícia começa a ficar mais no pé dos caras. Agora, os pobres não, os caras que não ganham nada, como você falou da base, esses aí dificilmente serão fiscalizados pela polícia. Agora, se você pega os caras que estão lá em cima mesmo, é uma mensagem legal. Não para falir o negócio, mas para tentar pelo menos tirar algumas pessoas de ideia, né? Tirar algumas pessoas Interessante de circulação. esse ponto.